o fato é o seguinte, ontem, a Europa viu a primeira empresa da região valer mais de $500 bilhão. Então, o valor de mercado da empresa, como é que você calcula o valor de mercado da empresa? Você pega o número de ações que a empresa tem e multiplica por quanto vale uma ação. Então, é quanto que a empresa vale no mercado. Existem empresas que valem mais do que $500 bilhão. Por exemplo, a Apple, a Amazon, a Tesla, quase todas empresas de tecnologia, que são as empresas hoje em dia que, enfim, que mandam na nossa vida. Se você for pegar, tem um celular aqui do meu lado, os primeiros aplicativos que estão ligados ali são esses aí. É a Meta, que é o Facebook, é o Google, que é a Alphabet, é um celular da Apple. Então, são essas empresas que são as empresas mais valiosas. Agora, nenhum dos donos dessas empresas é o homem mais rico do mundo. O Elon Musk é o segundo homem mais rico do mundo. E o homem mais rico do mundo, ele é o principal acionista, dono desta empresa europeia, que hoje é a maior empresa europeia e que passou a valer mais de $500 bilhão. E no mundo que acaba de sair de uma pandemia que matou literalmente milhões de pessoas, no mundo onde a pobreza atinge de alguma maneira quase que metade da população do planeta, a gente está falando de quase 4 bilhões de pessoas, num mundo onde um continente esquecido pela cultura eurocentrada e pelo Império Americano, um continente inteiro é esquecido e segue cheio de guerras civis, de disputa por poder, com morte de milhões. Estamos falando do continente africano. E as coisas só pioram. Nesse mundo, a empresa que se tornou a empresa mais valiosa e a primeira a valer mais de $500 bilhão não é uma empresa que produz alimentos. Não é uma empresa que produz casas, imóveis. Não é uma empresa que produz roupas para a gente poder vestir. Não é uma empresa que constrói rodovias, que constrói pontes. A empresa, agora sim, que passou a valer mais de $500 bilhão é a LVMH, a empresa deste senhor Bernard Arnault, que é o homem mais rico do mundo, que é o principal grupo dono de marcas de super luxo do mundo. Algumas das marcas, ponho as marcas aqui, só para vocês verem de quem que a gente está falando. A gente está falando, por exemplo, de Tiffany, que é a marca da caixinha verde, de Bulgari, de Tag Heuer, que é uma marca de relógio e de joias também, de bebidas, estamos falando de Dom Perignon, um dos champanhes mais caros do mundo, estamos falando de Veuve Clicquot, de Moët Chandon, e marcas de roupa, a gente está falando da principal marca desse grupo, que é a Louis Vuitton. Estamos falando de Dior, de Fendi, de Givenchy, de Kenzo. Estamos falando de uma marca, de Sephora, de uma marca que só vende coisas que custam muito mais do que 99,9% do mundo podem sonhar um dia ter. A gente está falando do luxo, do luxo, do luxo, do luxo, do luxo. A gente está falando do supérfluo, do objeto de desejo, mas aquele desejo mítico mesmo, sabe? Aquele que mexe visceralmente com você, que te faz fazer coisas que você não faria em sã consciência. A gente está falando de uma marca que, ao longo dos últimos anos, mostra o gráfico, por favor, aqui da ação. Olha a ação, ela aqui batendo mais de $500 bilhão. Aqui, no final de 2022, e aí eu vou fazer uma comparação, meu irmão, minha irmã, que vai te doer o coração.
No final de 2022, Q4 quer dizer quarter four, quer dizer o quarto trimestre, né? O quarto trimestre de 2022, essa empresa valia aqui menos de 300 bilhões de dólares. Agora, no segundo quarto de 2023, ela vale mais de 500. Ela, em simplesmente menos de 6 meses, ela quase dobrou de valor. Mas agora a informação que vai te deixar machucado. Põe a tabela que o Banco Mundial soltou agora no blog. Essa tabela acabou de sair no Banco Mundial. A pobreza estima como referência o ano de 2019 e as mudanças entre setembro de 2022 é o final do ano de 2022, quando a gente viu naquele gráfico de antes, que foi o ponto de menor valor da marca de luxo, e março de 2000, aqui, ó, setembro de 2022, volta aquele gráfico, setembro de 2022, estamos aqui. Então, aquela tabela de pobreza vai mostrar o que aconteceu com a pobreza do mundo daqui até aqui. Daqui até aqui. Bota na tabela de novo. Olha só. Aqui. Linha de pobreza, 2 dólares e 15. O que quer dizer isso? Pessoas que vivem com menos de 2 dólares e 15 por dia. É a chamada extrema pobreza. E aqui, ó, em setembro de 2022, 648 milhões. Em março de 2023, 659 milhões. 11 milhões de pessoas a mais em extrema pobreza. Aqui, a segunda faixa de pobreza, 3,65 dólares. Considerado também uma pobreza séria. Vamos ver, 3,65 em setembro de 22. 1 bilhão 803 milhões. Em março de 2023, 1 bilhão 831 milhões. Aqui, a pobreza, que é a chamada, enfim, simplesmente, ele é pobre, segundo o critério do Banco Mundial, que é a faixa de pobreza mais alta, abaixo de 6 dólares e 85 por dia. Eram 3 bilhões 590 milhões, passaram a ser 3 bilhões 634. Nas três faixas de pobreza, o número de pobres no mundo aumentou. Enquanto a marca que vende as coisas mais caras do mundo para os super ricos, e aí é muito importante dizer, porque, por exemplo, marcas como, na mesma notícia eles dizem, que marcas como Coach, Ralph Lauren, etc., essas marcas estão passando por um momento difícil. E aí você já até entende quando a gente fala taxar os super ricos, a gente não está falando taxar você que veste Ralph Lauren. A gente está falando taxar o cara que usa Tiffany. A gente está falando taxar o cara que compra Louis Vuitton original. Esse é o super rico. Então, você que se acha super rico vestindo Ralph Lauren, você não é o super rico. O super rico é a turma que está comprando aquilo que é a bolsa que custa 40 mil reais. As simples. As bolsas que custam 40 mil reais, uma bolsa simples. É a pessoa que está comprando um óculos que custa 12, 15 mil reais, um óculos escuro. São as pessoas que compram um relógio. De relógio Bolsonaro entende, né? A família dele. As pessoas que compram relógios que custam 100, 200, 500 mil reais, um relógio. O grupo que detém as marcas de maior luxo do planeta não para de ganhar dinheiro. Esse grupo detém também marcas de iate. Então, nesses iates, pessoas que herdaram fortunas ou que exploram continentes como o africano, por exemplo, para ter seus diamantes ou mão de obra barata, essas pessoas, nesses iates que eles compram desse grupo, estouram champanhes, como as Dom Perrions, que eles compram desse grupo, guardando as suas toalhas em bolsas da Louis Vuitton, que eles compram desse grupo, se maquiando com maquiagens que eles compram desse grupo.
Enquanto isso vai valendo cada vez mais e mais e mais, a pobreza que tinha voltado a diminuir no mundo começa a aumentar novamente. E não é só essa marca. Veja a notícia que a Porsche deu outro dia. As vendas de Porsche batem novo recorde em 2022. O Porsche 911 vendeu mais do que o Taycan, que é outra marca. Os Porsches seguem vendendo como nunca venderam. As bolsas de luxo seguem sendo vendidas como nunca foram vendidas. É por isso, gente, é por isso que eu defendo uma mudança que seja uma mudança paradigmática. Não é só, então vamos dar uma taxada nesse rico e resolve. Não é isso. É um novo modelo de mundo. A gente defende um novo modelo para o planeta. Um modelo onde as empresas que sejam bem-sucedidas não sejam empresas que vendem as joias mais caras, nem as bolsas mais caras. Sejam as empresas que fazem a vida das pessoas melhor. Sejam empresas que não instigam essa disputa de ego, de vaidade, que acaba gerando, sim, criminalidade, pirataria, guerra, crime, tudo que a gente pode imaginar. Um mundo onde as empresas que trazem para a gente alimentos de qualidade sejam o destaque, sejam aquelas que as pessoas miram como um exemplo, o tipo de negócio que elas queriam ter. Hoje as pessoas querem ter isso, negócios ligados ao altíssimo luxo, porque é uma aposta certa nesse planeta. Apostar no 0,01%. É a aposta mais certa que existe. E a gente tem que travar uma guerra contra esse modelo de mundo. A gente tem que enfrentar como uma missão de vida esse modelo de mundo. A gente tem que achar nojento uma empresa como essa ser o grande destaque e o homem mais rico do mundo ser um homem que vende champanhe que custa milhares de reais, bolsas que custam dezenas de milhares de reais e relógios que custam centenas de milhares de reais. E iates que custam milhões de reais. É um absurdo esse senhor ser o homem mais rico do mundo. E empresas que fazem a nossa vida uma vida melhor estarem quebrando, desassistidas, sem financiamento e terem se tornado, enfim, aquilo que deve ser evitado e não o que deve ser perseguido em termos de modelos de negócio. Essa notícia não sai. Não sai porque os donos das principais emissoras, os donos dos principais rádios, os donos dos principais veículos de comunicação recebem propaganda dessas marcas e são compradores dessas marcas. Isso aqui é um símbolo, é o carimbo. Isso aqui, meu irmão, antes das redes sociais inventarem o selinho azul, isso aqui é o selinho azul do 0,01%. Meter um Bulgari no pulso, carregar uma Louis Vuitton original, estourar uma Dom Perignon safrada. Não é safada, é safrada. É safada também, porque é um absurdo valer o que valem. Nesse planeta como a gente, enfim, lamenta ser destruído por essa ganância, essa vaidade, mas carregar essas marcas e esses produtos é para essas pessoas o selinho azul de que você é classe dominante, de que você é elite. E é o seguinte, a gente tem que mirar os selinhos azuis, não como Coringa, né, que quer matar todo mundo, não sei o quê, mas como adversários. Adversários que têm que ser enfrentados, porque essas pessoas têm que abrir mão
desse mundo que elas financiam, patrocinam e alimentam para continuar com o selinho azul delas, que são suas Dom Perrions, Moët Chandons, Tiffany's, Bulgaris e Louis Vuittons. Essas pessoas são nossos adversários. Essas empresas são nossas adversárias. Empresas como essa, direta ou indiretamente, alimentam tragédias humanitárias como os Yanomamis, por exemplo. Às vezes não diretamente, porque a gente tem um sistema que a gente não compra, não estou dizendo que tem, não. Mas ela pode dizer que tem um sistema. Só que é o seguinte, é a empresa que vive de alimentar o desejo pelo ouro, o desejo pelo diamante. Diamonds are forever. Os diamantes são para sempre. Nos Estados Unidos criaram uma cultura, e essa cultura é o seguinte, todo mundo tem que dar, quando vai casar, um anel de diamante, que o diamante tem que custar 3 vezes o salário da pessoa, para todo mundo saber quanto você ganha, e para as pessoas disputarem cada vez. E é uma coisa quase que uma regra. Olha que mundo maluco, olha que mundo doente. Então, se essas pessoas não forem nossas adversárias, o planeta não vai ser diferente. Jamais vai ser diferente. Então, a notícia de que essa empresa se tornou a grande estrela da Europa é, para mim, uma vergonha que tinha que ser noticiada, enfim, com indignação, e não como uma mera notícia, principalmente porque essa valorização acontece num período em que a pobreza volta a aumentar no planeta.